A Primeira Guerra Mundial. Um conflito que, nossa, redesenhou o mapa do mundo e levou milhões e milhões de vidas. Mas como é que uma guerra dessa proporção tão catastrófica pôde começar? Vamos entender juntos como uma única bala, lá em Sarajevo, foi o suficiente para incendiar o planeta inteiro. Olha, tudo começa aqui, com um evento super dramático e, ao mesmo tempo, muito pessoal. Esse aí na foto é o arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, no seu último dia de vida. O que aconteceu momentos depois dessa foto virou o estopim para a guerra. E essa é a grande questão, né? Como é que um único assassinato, lá em Sarajevo, conseguiu arrastar o mundo todo para uma guerra? A verdade é que o assassinato não foi a causa, mas sim o estopim, a gota d'água. A faísca, o gatilho que disparou tudo, foi o assassinato do arquiduque por um militante sérvio. Para o Império Austro-Húngaro, aquilo foi uma agressão direta da Sérvia. E a resposta, claro, seria militar. Mas por que essa briga não ficou só entre eles dois? Porque a Europa, no começo do século XX, era um verdadeiro barril de pólvora. O assassinato foi só a faísca que acendeu uma situação que já estava, assim, extremamente inflamável. Vamos dar uma olhada em quais eram os ingredientes explosivos dentro desse barril. O primeiro ingrediente, imperialismo. As grandes potências como a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha, que tinham acabado de se unificar, estavam numa corrida maluca por colônias. Elas queriam mercados para vender seus produtos e, claro, fontes de matérias-primas. Agora, o que é bem interessante aqui é como essa imagem visualiza essa disputa toda. Essa chart, Os Saqueadores do Mundo, mostra direitinho as potências europeias fatiando o globo. Repara só na sacola alemã e na sacola britânica, cada uma tentando pegar um pedaço maior que a outra. Isso ilustra a tensão perfeitamente. E essas rivalidades, olha, eram bem profundas. A Alemanha, uma potência industrial que não parava de crescer, estava desafiando o domínio econômico da Grã-Bretanha. A França, por outro lado, guardava um sentimento de vingança enorme pela perda da Alsácia-Lorena, uma região cheia de minérios que ela perdeu para a Alemanha lá na Guerra Franco-Prussiana. Era uma tênia de desconfiança e muito ressentimento. O segundo ingrediente explosivo era o tal do nacionalismo. E não era só um orgulho do seu país, não. Era um desejo de expansão. A ideia era que povos com a mesma língua, a mesma cultura, deveriam formar uma única e grande nação, mesmo que para isso precisassem tomar territórios de outros países. E isso leva a gente para dois movimentos que batiam de frente. De um lado, o pan-germanismo, que sonhava com uma grande Alemanha unindo todos os povos de origem germânica. Do outro, o pan-eslavismo, liderado pela Rússia, que queria unir e proteger todos os povos eslavos, incluindo os sérvios. Era óbvio que o choque entre essas duas visões ia dar problema. E para fechar, o último ingrediente, a paz armada. Parece um paradoxo, né? Paz e armada. Mas era exatamente isso. As nações europeias falavam em paz, mas ao mesmo tempo estavam investindo rios de dinheiro em seus exércitos e em armas cada vez mais mortais. Todo mundo via a guerra como algo inevitável. E essa charge é simplesmente genial para ilustrar o clima da época. Os cães de guerra estão à solta. Cada país é um tipo de cachorro, mostrando os estereótipos nacionais. O bulldog britânico, o poodle francês, o dachshund alemão, todos ali rosnando, em posição de ataque. Esse mapa não mostra vizinhos, ele mostra inimigos. Então, vamos recapitular. A gente tem o barril de pólvora, imperialismo, nacionalismo e a corrida armamentista. O assassinato foi a faísca. Mas o que é que conectou a faísca ao barril? O pavio? E esse pavio era um sistema complexo de alianças militares. A Europa estava dividida em dois grandes blocos. De um lado, a Tríplice Aliança, com a Alemanha e a Áustria-Hungria no centro. Do outro, a Tríplice Entente, com França, Rússia e Grã-Bretanha. Eram pactos de defesa mútua. A lógica era simples. Se um fosse atacado, os outros eram obrigados a entrar na briga para defender. E aqui, a gente vê o efeito dominó em ação. É impressionante. A Áustria-Hungria ataca a Sérvia. A Rússia, que se via como protetora dos eslavos, entra para defender a Sérvia. A Alemanha, que era aliada da Áustria-Hungria, declara guerra à Rússia. Aí a França, aliada da Rússia, entra na guerra também. E pronto, uma crise local virou uma guerra mundial em questão de semanas. A guerra, que todo mundo achava que ia ser rápida, durou 4 longos e sangrentos anos. Milhões de pessoas morreram nas trincheiras, mas o fim do conflito é tão importante quanto o começo para a gente entender o século XX. Vamos ver como essa paz foi construída. A guerra de trincheiras estava num impasse brutal.
Mas lá em 1917, duas coisas mudaram completamente o jogo. Primeiro, a Rússia, que estava no meio da sua própria revolução, saiu do conflito. Logo depois, os Estados Unidos, com todo o seu poder industrial e militar, entraram na guerra. Isso basicamente selou o destino da Tríplice Aliança. O presidente dos Estados Unidos, na época, Woodrow Wilson, tinha uma visão bem idealista. Ele queria uma paz justa, sem vencedores nem vencidos, sabe? Para evitar novas guerras. Mas a realidade do Tratado de Versalhes foi bem diferente. A França e a Grã-Bretanha queriam punir a Alemanha, e punir feio. O ponto central é este. A Alemanha foi obrigada a assinar um documento dizendo que a culpa da guerra era toda dela. Perdeu territórios superestratégicos como a Alsácia-Lorena, perdeu todas as suas colônias e ainda foi condenada a pagar reparações de guerra com valores astronômicos. Em vez de curar as feridas, o Tratado de Versalhes plantou um sentimento profundo de humilhação e de vingança no povo alemão. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Essa paz imposta em Versalhes foi mesmo uma solução? Ou será que, ao criar tanto ressentimento, ela só preparou o terreno para um conflito ainda mais terrível umas 2 décadas depois? Pois é, a história parece já ter dado a resposta para essa pergunta.